Vizinhas, muito boa noite! Bora para nossa live de esquenta do nosso movimento Sua Vida, Suas Regras. Vamos ter um aulão sábado, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, falando sobre sua vida, suas regras. Eu vou entregar para vocês uma ferramenta poderosa para vocês entenderem mais sobre vocês e como é que vocês tomam posse da vida de vocês cada vez mais. E hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual você nunca se sente suficiente. Sabe quando você tá ali, você faz, mas nunca é o suficiente? Eu vou te contar qual é o verdadeiro motivo. E bora começar aqui o nosso encontro. Bem-vindas, vizinhas maravilhosas que estão chegando, coisa linda! Então coloca aqui pra mim se por um acaso você já viveu essa sensação de não se sentir suficiente. Aí vamos começar olhando para o seguinte cenário. Você fala pra você, nossa, como eu tô cansada, quanta coisa eu tenho pra fazer. Eu acabei agora de fazer um café com uma futura vizinha e ela já chegou falando pra mim, eu estou exausta. Eu peguei mais trabalho pra fazer do que eu consigo. E quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? Eu vejo ela, porque eu também já estive nesse lugar. Coisa linda, isso aí. Boa noite, vizinhas. Preparadas para o BBF? A mulherada tá entrando no BBF. Então vamos lá, ó. Por um acaso, você sente a sua mente sobrecarregada em algum momento do seu dia? Sabe quando você vai tomar banho e você leva junto com ele 1000 pensamentos? Quando você vai dormir e você leva um monte de pensamento? Quando você vai preparar o jantar e você não para de pensar? Por um acaso, você vive com um chicotinho na mão, se cobrando das coisas, trazendo uma autocobrança para você, para sua vida? Por um acaso, você sente que tem aquelas conversinhas internas na sua cabeça que falam assim, você não é capaz, você não consegue, aquela voz crítica que quer te passar uma rasteira? Vizinha, eu vou te falar o seguinte, você não está cansada, você só faz muita coisa ao mesmo tempo, você está com uma demanda alta, e é essa demanda alta que te gera uma sensação de cansaço, e aí a gente fica, eu tô cansada, mas a gente não olha pra raiz do problema, que é, por que eu tô cansada? Porque eu coloco um monte de coisa no meu dia pra fazer. Olha, tá aí, beijo, tá? Então, quando a gente tá com uma alta demanda, com muita coisa pra fazer, a nossa tendência é se sentir cansada. Só que a gente não olha para as coisas que a gente tem para fazer, a gente só fica olhando para nossa canseira e pega cada vez mais coisa. E a mulher tratorzão, ela tá lá sangrando, mas ela tá fazendo. Sabe a alegria do filme Divertidamente? Aquela que tá passando por um monte de desafio, um monte de perrengue, ela tá exausta, mas ela tá lá, alegre, ela não para de fazer as coisas, ela quer ver todo mundo bem, ela quer ver todo mundo feliz, ela tá sempre para fora. Essa muitas vezes somos nós. E enquanto isso, a gente vai cansando por dentro. Cansada antes de fazer, total. Por quê? Porque é tanta coisa. No sofrimento, e a gente fica no sofrimento de não fazer. Porque eu pego um monte de coisa, eu tô cansada, eu paraliso diante de tudo aquilo. Quando na verdade a gente precisa começar a parar, olhar para aquela situação e falar, tá bom. O que é que daqui do meu dia, da minha vida, da minha agenda, eu posso tirar, que me demanda menos resultado, que outra pessoa pode fazer, que eu posso deixar como uma pendência consciente para quem sabe um dia, alguma vez. Quais são os pratos que vão cair? Quais são os pratos que eu vou rodar?
A gente precisa saber esses inegociáveis, né? O que faz sentido e traz resultado pra gente, com o que não faz sentido e eu tô ali fazendo só para ser vista, reconhecida, ter a aprovação de alguém que sabe lá Deus quem é essa pessoa, né? Vizinha, você já se pegou naquele lugar de que assim, não importa o que eu faça, eu me esforço, mas a sensação que eu tenho é que sempre falta alguma coisa para eu fazer. A minha agenda tá lotada, eu me esforço o dia inteiro e fica aquela sensação, igual quando a gente vai viajar e faz a mala, a sensação de que a gente está esquecendo alguma coisa. É a mesma sensação que a gente vive no dia a dia. E aí eu vou te trazer uma pergunta. Quantas vezes você se cobra no seu dia sem se perceber? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você se cobra? Não, mas porque eu preciso resolver tal coisa, porque eu preciso ligar para fulano, porque eu preciso marcar uma consulta não sei com quem, porque eu preciso falar com não sei quem, porque eu preciso. E aí a gente fica se cobrando sem se perceber. Quantas vezes no seu dia você se compara a outras pessoas? A gente precisa começar a trazer consciência para cada uma de nós sobre essas questões. Porque essas questões vão começar a tirar a gente desse lugar de nunca ser suficiente, de sempre estar faltando alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem um programa na nossa cabeça que chama mentalidade escassa. Essa mentalidade escassa, ela nasceu lá na nossa infância, né? De que eu não posso ter tudo, ou é isso, ou é aquilo, as coisas são muito caras, isso daqui não tenho dinheiro. E a gente vai nascendo com uma mentalidade escassa. Você só vai ganhar isso se você fizer aquilo. E aí a gente cresce com essa sensação de que eu nunca sou o suficiente. Então, a gente se compara, a gente se diminui, a gente tem aquela sensação de que sempre tá devendo alguma coisa, a gente se cobra automaticamente sem se perceber. Você já se pegou nesse lugar? Conta pra mim. Essa sensação que a gente tem de não suficiência, ela não tem a ver com a sua capacidade de ser ou não suficiente, de entregar ou não resultado. Ela não tem a ver com a sua produtividade. Ela não tem a ver nem com a sua capacidade, eu sou capaz de entregar muito, ou nossa, eu sou mega produtiva, porque o dia inteiro eu tô fazendo coisas e tenho muitos resultados. Essa sensação de não ser suficiente, ela tem a ver com a sua mentalidade. Aquela mentalidade que fica lá o tempo inteiro falando pra você, isso não é pra você, você não tá pronta, se enxerga, para de ser louca, você tá querendo fazer uma coisa que você não tá preparada. E aí a gente vai ficando exausta nesse lugar dessas historinhas que a gente mesma se conta. E tem alguns dados da neurociência que falam o seguinte. Presta atenção aqui, vizinha, que isso é muito importante. A neurociência, ela estuda muito a nossa mentalidade alinhada com as nossas emoções. E ela diz que por dia a gente tem uma média de 60 a 80 mil pensamentos. Acontece que 80% desses pensamentos, eles são pensamentos escassos, pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, pensamentos que diminuem a gente. Agora imagina, nós somos 70% água dentro do nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. A água, ela tem um poder enorme de vibração. Imagina durante o dia, eu com 60, 80 mil pensamentos, sendo que
80% deles são pensamentos negativos ou repetitivos, de que as coisas não vão dar certo, de que eu não tô preparada, de que não é pra mim, de que meu corpo tá doente, de que como que eu vou fazer agora. O que é que a gente tá mandando de informação pro nosso corpo? Quando a gente vive nesse piloto automático emocional, a gente tá mandando pro nosso corpo informações que abaixam a nossa energia, a nossa frequência e que colocam a gente nesse lugar de que eu não consigo, de que não é pra mim, de que é muito pra mim. A gente vai se diminuindo, a gente vai se colocando num lugar de não merecimento. Só que essa sensação, ela não nasceu na sua fase adulta. E a gente precisa começar a entender isso. Ela nasceu lá na nossa infância. Tudo aquilo que a gente tem de coragem, de audácia, de energias positivas na nossa vida, nasceram na nossa infância. Mas tudo aquilo que a gente tem de pensamentos negativos, de historinha que a gente se conta, também nasceu na nossa infância. E a gente precisa começar a olhar para isso. Porque a gente escutou muitas vezes. Vai me contando o que você escutou aí, vizinha. Mas, né? Algumas questões que a gente veio crescendo escutando como: a sua obrigação é tirar nota 10, você só faz isso. Você pode mais. Para de ser mole. Não me envergonha. Vai lá e faz direito. Você tem que ser a melhor, porque a sua prima faz tal coisa e você não faz. Tudo isso vai gerando em nós uma autocobrança de que eu preciso ser perfeita, eu preciso atender às expectativas dos meus pais, dos cuidadores, para eu ser bem vista, para eu ser reconhecida, para eu não apanhar, para os meus pais me darem um sorriso, me falar eu te amo, me dar um abraço. E aí o que acontece? A gente cresce e nessa fase adulta a gente vem repetindo esses mesmos padrões. Só que agora nós repetimos para nós mesmas. A gente fala, você precisa ser melhor, você não é bom o suficiente. Você pode mais, para de ser mole. Você precisa ser nota 10 em tudo que você faz. Não me envergonha. Você vai lá se colocar, vai abrir uma live para falar alguma coisa, você nem sabe falar. Não faz isso não. E a gente vai se bloqueando. Eu vou trazer uma analogia para vocês do que mais ou menos acontece aqui, ó, dentro da nossa cabeça. E vai me contando se vocês estão se identificando ou não. Então, assim, ó. Imagina que dentro de você, dentro da sua mentalidade, existe uma rádio. E aí, essa rádio, ela fica ligada 24 horas por dia. Imagina um rádio ligado 24 horas por dia, que não para de falar. Só que você coloca naquela estação que só fala notícia ruim. E você deixa lá 24 horas do dia falando notícia ruim. É a sua cabeça no automático o dia inteiro com você. Ela tá lá te criticando. Ela tá lá exigindo mais de você. Ela tá lá cheia de culpa. Ela tá lá cheia de desculpas. Ela tá lá cheia de comparação. Ela tá lá cheia de não merecimento. Conversando com você o tempo inteiro. Agora me fala, como que é viver com um general falando na sua cabeça que não para o dia inteiro de falar? Óbvio que a gente vai ficar ansiosa. Óbvio que a gente vai ficar com enxaqueca. Óbvio que a gente vai ter dor nos ombros, nas costas, na lombar. Óbvio que vai começar a estourar vasinhos nas nossas pernas. Óbvio que as trompas vão obstruir. Óbvio que eu vou ter uma endometriose. Por quê? Porque eu tô num lugar que eu mesma estou me adoecendo. E a gente precisa entender isso. Porque eu trago aqui o feminino saudável. E o feminino saudável não é esse lugar.
O feminino saudável, ele é um lugar onde eu começo a ter consciência do que eu tô pensando, para que eu consiga alinhar com o que eu tô sentindo, para que eu confie em mim e entre em ação, para viver a realização dos meus sonhos, para viver os meus resultados. Hoje eu recebi um WhatsApp de uma vizinha que tá realizando um sonho. Ela tá lá na Disney, fazendo uma viagem com a filhinha dela de 3 anos e o esposo. E eles estão, obviamente, super felizes. E ela mandou para mim uma mensagem falando: nossa, Joy, como é precioso a gente se permitir realizar os nossos sonhos. A gente trabalhar a nossa mentalidade ao nosso favor, para que a gente assuma o protagonismo da nossa história e para que a gente se sinta merecedora, para que a gente se sinta suficiente sendo quem a gente é. E foi muito lindo e significativo para mim receber essa mensagem hoje, porque a gente fez um processo terapêutico com ela para que ela chegasse nesse lugar, para que ela se organizasse para ir para Disney. Ela tá comigo desde 2020, então ela já fez alguns processos. Ela chega no lugar, ela realiza um sonho, ela começa outro processo. Ela realiza outro sonho, ela começa outro processo. Aí ela falou pra mim: você me aguarde que a hora que eu voltar a gente vai começar a olhar pra minha segunda gestação. Eu falei: opa, bora juntas. Então, esse é o movimento da gente trabalhar a nossa mentalidade de protagonista, voltada para a realização dos sonhos, voltada para soluções, voltada para perceber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e começar a ganhar uma inteligência sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. O que acontece? Para que a gente comece a ganhar, né, essa consciência, essa inteligência, os ambientes que a gente está interferem completamente, e os ambientes, eles vão moldando os nossos comportamentos. E um dos nossos comportamentos é a comunicação. Então, quanto mais gentil, quanto mais saudável eu me comunico comigo, mais eu vibro alto, mais eu me sinto merecedora, mais eu começo a me ouvir, a me respeitar, a falar primeiro os sims para mim antes de falar os sims para as outras pessoas. Mas eu começo a me questionar: esse lugar é para mim? Esse lugar não é para mim? Mas eu começo a substituir aquilo que não me faz mais sentido, que me faz mal, por coisas que me tragam sentido. Às vezes a gente tá fazendo atividades em lugares com demandas que nem fazem mais sentido pra gente. Mas a gente tá ali meio que numa obrigação, com uma vergonha de falar pra pessoa: olha, desculpa, não faz mais sentido pra mim e até dia tal eu assumo isso, depois não assumo mais. E devolve. A gente precisa começar a tirar da nossa vida coisas que atrapalham a gente a ir pra frente. O nosso bem maior é o nosso tempo. E como a gente perde tempo cuidando da vida dos outros, fazendo coisa para os outros e esquecendo de nós. Nesse lugar a gente não consegue se sentir suficiente. A gente até se engana, mas a gente não consegue se sentir suficiente. A gente fica se contando: não, porque eu faço para os outros, porque eu me sinto bem, porque eu falava assim para mim: eu adoro ver as pessoas felizes. E aí eu ficava me esforçando para fazer coisas para as pessoas, para agradar as pessoas, para elas se sentirem felizes. E aí eu chegava em casa, tinha um buraco dentro de mim, que ele era preenchido com comida e com compras, porque eu comia e eu comprava para não lidar com as minhas emoções. Eu estava sempre para fora, até eu começar a despertar. Que graças a Deus comecei em 2019 e é um processo para a vida. Então, eu quero trazer para você aqui um exercício. Pega papel e caneta e vamos fazer um exercício bem simples, porém bem importante, para que você comece a trazer mais consciência sobre você, sobre o seu momento,
sobre aquilo que tá bom e aquilo que precisa mudar. Então eu vou te fazer uma pergunta, você vai se perguntar e você vai responder para você mesma. São 3 perguntas. Essa atividade eu vou chamar de sua voz interna. Então é a sua voz conversando com você e te trazendo orientações importantes sobre você. Primeira pergunta que você vai se fazer é: o que você disse para você no dia de hoje que foi algo negativo? Escreve aí o que você disse para você hoje. Você se chamou de desastrada? Você falou para você, nossa, que barriga grande? Você falou para você, ai, porque nada dá certo? O que você falou para você no dia de hoje? A segunda pergunta é: se a sua criança, você criancinha, imagina você criancinha ouvindo isso que você falou hoje, como essa criança se sentiria? Se você falasse para você, nossa, você é desastrada, tudo que você pega cai, onde você passa você esbarra seu dedinho, nossa, mas você não consegue fazer as coisas, você faz e nada dá certo. Como que seria a sua criança? Traz ela aí, da idade que vier. Como que seria você falando isso para ela e ela escutando isso? Como ela se sentiria? E a terceira pergunta é: qual seria uma fala mais acolhedora que você poderia estar substituindo nesse momento por aquilo que você falou para você? Vocês anotaram aí? Por que eu tô trazendo isso? Porque é importante você ouvir o que você diz para você. A gente tá tão no automático que a gente não percebe. E a gente fala pra gente o tempo inteiro: eu tô exausta, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu preciso dormir, eu não sou boa o suficiente, as coisas que eu faço não dão certo, todo mundo é melhor do que eu, e blá, blá, blá. A gente é super criativa para abrir um diálogo aqui com a gente mesma. Então, a gente precisa começar a reconhecer o nosso diálogo com a gente para que a gente possa ser mais gentil com a gente. Porque nesse lugar do chicotinho na mão, a gente vai viver uma vida onde, por mais que a gente faça, que a gente se esforce, nada é o suficiente. Mas esse lugar de nada ser o suficiente é um lugar que nos adoece. Adoece a nossa mentalidade, adoece o nosso emocional, adoece o nosso corpo físico. Vizinha, cada vez mais aumenta o número de pessoas com problemas de saúde mental. É comum, mas não é normal. E a gente precisa começar a trazer um entendimento sobre isso. Porque tem um estudo que fala que até 2030, 8 em cada 10 pessoas, ou seja, 80% das pessoas, vão passar por algum problema de saúde mental. E do fundo do meu coração eu espero que você não seja uma dessas 8. Eu estou me cuidando para não ser uma dessas 8. E eu abro a live aqui e trago informação para vocês, para que vocês também não sejam uma dessas 8. Mas a gente precisa fazer o nosso movimento. Aqui na live eu te trago consciência, mas se você não viver um processo de cuidado emocional, de cuidado mental, lá na frente a conta não fecha. E o nosso corpo adoece, a nossa mentalidade adoece, o nosso emocional adoece, o nosso corpo físico adoece. E doente, a gente não consegue dar conta de ninguém, porque a gente não dá conta nem de nós.
Então, se você tem filhos, você não consegue dar conta dos seus filhos. Muito pelo contrário, quando os filhos veem os pais doentes, eles fazem de tudo para não dar trabalho. Eles ficam quietos e eles vão engolindo todas as emoções deles. Aí, o que acontece? Eles adoecem também. Se você tem uma empresa que depende de você, se você adoecer, como é que a sua empresa vai se sustentar? A gente sem saúde não consegue fazer nada. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Acontece que a gente só olha para ela quando a gente não tem mais. E de todo o meu coração, que você, assim como eu, olhe para a sua saúde, vivendo a saúde. Porque não adianta nada você querer, por exemplo, empreender sem você estar vivendo uma saúde emocional e mental. Você vai receber um pedido, você vai se sentir ansiosa, você vai se sentir não suficiente, você bloqueia e não entrega. O seu filho vem com uma demanda de alguma questão que aconteceu na escolinha, de alguma atividade que precisa fazer na escola, você bloqueia e não consegue ajudar. Então, vizinha, começa a ganhar mais entendimento sobre você, para que você possa, a partir de você, transbordar essa inteligência emocional, mental, essa saúde mental dentro da sua casa e, obviamente, para o mundo. Eu falo para as mulheres, eu empreendo. Tem empreendimento físico, tem empreendimento online. Tenho 3 empresas. Eu não consigo fazer as minhas empresas que são saudáveis serem empresas saudáveis se eu, enquanto pessoa física, CPF, não for saudável. Não existe CNPJ próspero saudável sem CPF próspero saudável. Não existe uma funcionária CLT, funcionária pública saudável sem um CPF saudável. Não existe um casamento saudável sem uma mulher sábia que edifica o lar saudável. Você pode chegar em casa, você pode chegar na sua casa e o seu esposo tá super bem. Você chega estressada. Presta atenção e me fala se acontece ou se não acontece aí. Seu esposo chegou bem, feliz, de boa, e você tá estressada. O que acontece? Ele começa a se sentir estressado. A casa estressa. Aí, o seu esposo chegou estressado. E você tá bem. Você tá se sentindo emocionalmente bem. O seu esposo começa a acalmar. Isso vale para os filhos também. Por quê? Porque a energia da mulher que edifica o lar é a energia da mulher que comanda dentro de casa. E tudo começa dentro de casa. Dentro da minha casa, eu comigo, meu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Depois, dentro da minha casa física, eu, meu esposo, meus filhos, quem mora comigo. E depois o mundo. Essa é a ordem. Mas a gente aprendeu a fazer diferente. Eu começo de lá de fora, né? Cuidando de todo mundo, abrindo minha empresa, querendo ganhar dinheiro. E aí depois, se sobrar um tempo, eu cuido de mim. Essa conta não fecha. Eu sinto em lhe dizer. Por isso que 80% das pessoas até 2030 vai sofrer algum tipo de problema de saúde mental, porque faz esse caminho. Eu tô sempre fora, sempre preocupada com fora, sempre cuidando de fora. Se der, eu cuido de mim. Ó aí, ó a Mia ali me colocando, é verdade. E aí, o que acontece? Enquanto você não mudar a sua comunicação interna com quem você é, enquanto você não trabalhar o seu merecimento, que vem através do autoconhecimento,
você não vai viver uma vida próspera. Você não vai viver um feminino saudável. Você não vai sair desse lugar de nunca se sentir suficiente, mesmo fazendo. Vizinha, tem uma mulher aí, ó, dentro de você, pedindo para ser tratada com mais presença, com mais amor, com mais verdade. E aí eu te pergunto, quando é que você vai permitir que essa mulher seja tratada assim? Quando é que você vai olhar para você e vai falar assim, chega de contar historinha, eu escolho investir em mim, eu escolho fazer diferente a partir de agora, eu escolho dar um passo que vai me levar muito mais longe do que hoje eu consigo enxergar com essa minha visão limitada, por eu estar aqui eu comigo. Aqui a live é para eu te trazer mais consciência sobre você. Mas essa live, ela não resolve a vida. Ela te traz uma atividade para você começar a sentir diferente. Ela te traz uma consciência. Mas o que resolve a nossa vida é um processo, é a gente passar por uma evolução. Então, vizinho, investe em você. Aqui do nosso lado a gente tem a Vila das Mulheres Prósperas. A escolha é sempre sua, do que te faz bem, do que não te faz bem, qual é o ambiente que eu vou me colocar, qual não é o ambiente que eu vou me colocar. Mas faça o seu processo, porque enquanto você não fizer o seu processo, a gente não consegue viver a prosperidade, o nosso corpo adoece, os resultados não vêm e a gente fica vivendo essa sensação de que eu faço, mas nunca é o suficiente. Vizinhas, conta pra mim aqui em uma palavra por que valeu. Tenho alguns recados para vocês de movimentos que vão acontecer aqui. Então prestem atenção para vocês organizarem a agenda e estarem comigo. Segunda-feira a gente tem live às 19 horas. Aí a gente vai falar sobre você faz muito e recebe pouco. Eu vou te ensinar por que isso acontece, né? E aí eu me sinto insuficiente, porque uma live vai conectando com a outra, vai conversando com a outra. Então é importante vocês estarem assistindo cada uma delas para que faça sentido. Então a gente vai falar por que você faz muito, mas recebe pouco. Esse é o primeiro ponto, segunda-feira. Semana que vem, nós vamos ter um grupo aberto e gratuito de um movimento que eu faço de vez em quando pontual, que chama Básico Bem Feito, o popular BBF. O que é o BBF? O BBF é um movimento em grupo, onde todo mundo junto recebe um vídeo por dia, bem curtinho, e a gente junto faz um movimento de acordo com o que o vídeo está falando, faz alguma coisa por nós, que é um básico bem feito. É algo que eu já faria no meu dia, mas no dia que eu estou fazendo a atividade, eu vou fazer de uma forma diferente, com mais presença, com mais entrega. Então, ele chama Básico Bem Feito. Nós vamos fazer ele de terça-feira que vem, que é após o feriado, até a próxima segunda. Se você quiser participar, manda um direct falando eu quero, porque aí a gente passa o link do grupo para você participar junto com a gente. É gratuito, eu vou estar lá dentro do grupo todos os dias, fazendo um movimento com vocês, conversando, interagindo, para que vocês vivam mais uma experiência de um novo despertar, de sair daquele modo automático do nosso dia a dia e vir para um modo com mais presença, tá? E o terceiro recado é, no sábado, dia 26, não sábado agora, o próximo sábado, eu vou fazer uma aula falando sobre suas vidas, suas regras. É um aulão que eu vou te dar mais poderes sobre vocês e eu vou trazer uma ferramenta também importante para você se conhecer um pouco mais. Essa aula vai ser no YouTube. Então a gente tem 3 movimentos. Segunda-feira tem live
aqui 19 horas. Terça-feira a gente começa o BBF juntas, fazer o básico bem feito, vamos comemorar. E sábado que vem a gente tem o nosso aulão Sua Vida, Suas Regras, onde eu vou te empoderar sobre o que faz bem para você, o que faz sentido para você, para que você viva cada vez mais uma vida com resultado. Porque uma vida com sentido é uma vida que te traz mais resultado. Vizinhas, desejo a vocês um final de quarta-feira abençoado. Amanhã, 9h40, estamos juntas no nosso Acordar da Vizinha. Que vocês, de fato, possam começar a trazer mais consciência sobre os lugares que vocês estão patinando, que vocês estão se esforçando, que vocês estão investindo uma energia que não está valendo a pena, para que realmente vocês vivam uma vida que faça sentido e que valha a pena. A vida é muito boa para a gente viver no automático. Não se permite ficar nesse lugar, não. Um beijo no seu coração.